Fala galera, você está de Aramas Review, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais uma novidade e dessa vez são as novas headscults que a MST está implantando em seus restocks, tá? Tivemos duas novidades, que é o Seiya com o cabelo para a tiara de Sagitário e o Shun com o cabelo para o elmo de Virgem. Cara, novidades sensacionais. Então, essa headscult agora tá vindo com o Aiolos da MST e essa headscult aqui está vindo com o de Shun de Virgem. É um pouquinho polêmico, tá? Mas a gente vai analisar aqui, beleza? As faces, porque isso aqui é lançamento, né? Isso aqui a gente já tinha visto, as faces, já tinha visto no Shun V4, tá? Que é cópia do Shun V3 da Bandai. E o Seiya é cópia do Seiya V3 da Bandai. Só que isso aqui é lançamento. Bom, galera, vamos começar com o Seiya, tá? Vamos começar com um review da face do Seiya. E tá espetacular, mano. Tu vê aqui, tu pega a face. Eu juro pra vocês, eu falei, cara, o que tem de diferença aqui do Bandai? Não tem nada. Né, quando eu tava pegando, é porque eu não tava com Seiya em mãos, né? Aí eu falei, não tem diferença. Só o cabelo que a gente vê realmente que tem, pô, tem rebarbas, a qualidade não é igual ao Bandai, né? Nunca vai ser igual ao da Bandai, né? Nenhuma marca faz um cabelo tão bom quanto a Bandai, isso aí eu posso garantir para vocês. Mas mesmo assim a face estava muito boa. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, muito boa mesmo, tá? Mas a polêmica é: a MST optou por fazer o Seiya moreninho, mais ou menos da cor do próprio Seiya que a Bandai utiliza. E isso gerou um certo, né, alvoroço lá, porque, por exemplo, esse aqui é o Aiolos que veio essa head, né, Aiolos de Sagitário. E aí, tu vê que não tem como você botar a cabeça do Seiya no Aiolos que vem, né, no Aiolos de Sagitário, porque o Aiolos de Sagitário da MST é muito branquelo, né? Esse aqui é do próprio Aiolos, né? Só que eu não vou montar ele da MST, né? Porque é uma figura lacrada. Eu só tirei, né, o corpo para mostrar para vocês e a cabeça para mostrar para vocês, tá? Mas essa figura vai até para cliente. Aí eu peguei só a headsculpt aqui para mostrar para vocês, né? E, mano, tá muito boa, mas tem essa polêmica aí, tá? O que eu prefiro, galera, eu prefiro, sinceramente, eu prefiro que seja assim. Eu sei que, ó, muita gente vai discordar, mas muita gente vai concordar, porque se viesse com Seiya branquelo, mano, não ia conseguir encaixar essa head aqui, por exemplo, no Aiolos da Bandai. Mas eu prefiro dessa cor que, por exemplo, dá para colocar em qualquer outro Seiya, né? Um Seiya V2 com essa headsculpt aqui bonita, tá? E dá para botar até para quem coleciona a Bandai, né? Vai conseguir usar o cabelo, né? Esse aqui que é o diferencial, galera. Esse aqui que é o diferencial, que é o cabelo para o elmo de Sagitário. Então, dessa vez, pela primeira vez, a gente vai conseguir usar o molde de cabelo V3, né, com a face V3, com o elmo de Sagitário, coisa que não dá para fazer, entendeu? E a gente já tem um Seiya de Sagitário, mas não é uma head tão bonita quanto essa daqui. Essa daqui, mesmo sendo piratinha, tá muito parecido com o da Bandai, né? Eu vou fazer o comparativo aqui para vocês verem agora. Bom, essa head é muito bonita, mas agora colocando do lado da Bandai, a gente vai começar a ver as imperfeições, né? E vó lá. Mesmo assim é muito bonito, tá? Mesmo assim é muito bonito, né? Mas óbvio que da Bandai dá um pau, né? É um pouquinho melhor, cara. O cabelo, tipo, o cabelo é muito superior, mas as faces é parecida, né? Deixa eu mostrar aqui. Ó, por exemplo, expressão de ataque. A direita tá da Bandai, tá? E da esquerda é MST. Tu vê aqui que é muito parecido, cara. Muito parecido. Tem uns tons aí de diferente, né? O da MST tem um tom de sobrancelha mais clarinho. Parece até com Seiya V3 dourado, né? Que o cabelo e a sobrancelha é mais clarinho mesmo. Então a própria Bandai fez assim. Aí outro tira-teima aí, ó. Tá? É bem parecido, cara. O que a gente consegue ver de diferença mesmo é o cabelo, cara. Cabelo, o da MST, né, tem uma qualidade bem menor,
Beleza? Bom, um ponto a se mencionar é que o C da MST ainda está mais escurinho, né? O tom de pele ainda está mais escurinho, né? O Shun eu não tenho para comparar, tá? Então, né, só mostrar para vocês aqui mesmo como é que tá e, cara, parece com o Shun V3, né? Da Bandai, as faces são bem parecidas, tem algumas, né, leves diferenças, igual o Seiya tem com o Seiya da Bandai, algumas leves diferenças, tá? Mas eu não tenho um Shun aqui para comparar, beleza? Mas tá bem bonito. Bom, então vamos lá para o primeiro teste, né? Vamos lá para o primeiro teste. Vamos colocar aqui o cabelo para botar a tiara, para a gente ver como é que vai ficar. Aí tá aí. E vamos colocar a tiara de Sagitário para ver se fica realmente muito bom. Vamos lá. Ó, o encaixe tá tranquilo e vou lá. Olha, cara, ficou bom. Ficou muito bom e agora a gente tem um Seiya V3, né, com as faces V3 para o elmo de Sagitário. E aí o que a galera vai querer é isso aqui, ó, esse cabelo aqui, para ver se cabe no Bandai. Vamos ver. Vamos testar aqui para ver se fica muito diferente, né? Às vezes o cara já tem um Seiya V3 em casa, aí só vai precisar desse cabelo aqui, né? Já que o restante está melhor. Vamos ver. Ó, e cabe direitinho, né? Tem um pouquinho de diferença de tom de cabelo, né? Cara, mas é bem pouco. Bem pouco. Eu acho que dá para você usar tranquilo. Tá? Dá para você usar tranquilo que não vai incomodar, mano. Olha isso. Pô, gostei, cara. Gostei. E agora vamos testar o Shun. Bom, coloquei aqui na cabeça do C e já já eu coloco na cabeça do Clothmith, tá? Deixa aqui por enquanto. Vamos fazer o teste agora do Shun. Bom, peguei a face neutra aqui e vou botar no pino, tá? E aí a gente vai usar isso aqui, ó. E aí, isso aqui que eles criaram, tá? Para poder usar o elmo de virgem. Isso aqui é totalmente inédito. Essa franjinha aqui, franjinha não, mecha, para você encaixar aqui. E a outra aqui. Olha, totalmente inédito. E isso aqui. Agora vamos ver como é que fica com o elmo. Vamos lá. É a primeira vez que o Shun, de fato, foi, né, modelado para usar esse elmo. A gente já tem a versão da V1 da GT que cabe, né? Até a CS Mods imitou. Peraí, deixa eu consertar aqui. Pronto, que eu não estava vendo o que eu estava fazendo. E aí, esse é o único Shun que foi modelado para botar o elmo de Virgem, né? Porque tem a versão V1 da GT, como eu estava falando, que cabe, né? Que cabe, mas não foi modelado. Tem uns gapzinho ou outro. E aí acabou que a CS Mods fez o mesmo esquema, copiou o V1 da GT para poder, já que da GT cabe, né? Por coincidência, porque o elmo do Shun V1 é parecido com o elmo do Chakra de Virgem, então a CS Mod imitou. Mas esse aqui foi totalmente modelado com a melhor face que a gente tem, né? De paralelo. Peraí, isso aqui. É. E olha isso aqui. Que espetáculo, cara! Não, com certeza o melhor Shun de Virgem. Com certeza, com certeza. Agora vamos colocar isso tudo no Cloth, né? Pra gente olhar melhor. Segura aí. Tá aí, galera, coloquei no Cloth e olha o resultado que ficou. Olha, o Seiya ficou excelente. Excelente. Pra mim, a melhor headcut do Seiya, né? Pra de Sagitário, pra mim. Mesmo usando o próprio cabelo da MST, ficou muito bom. Mas confesso que deu um pouquinho de diferença de tom de pele, tá? Mas coisa que não incomoda nem um pouquinho, tá? Mas tem um tom de diferença aí. Eu acho que esse Seiya aqui, cara, essa cabeça do Seiya aqui, seja ideal mesmo, ideal, né? Pra galera colocar no Seiya de Sagitário. Porque, se eu não me engano, o Seiya tem um tom de pele mais escuro que o Ayorus, tá? Isso na própria Bandai.
tá? Da própria Bandai. Tu pega aqui o Seiya, ele, pô, em câmera aqui não vai dar pra ver, mas ele é um pouquinho mais escurinho que o tom de pele aqui do... Deixa eu pegar pra vocês aqui. Tá vendo? O tom de pele é um pouquinho diferente, ó, né? Mas, ó, não sei, não me incomoda muito não, cara. Ser sincero pra vocês. A prova disso, ó, esse aqui é o pescoço da Bandai, né? Do C da Bandai com o rosto da MST. Né? E você vê que o tom, cara, é praticamente igual, cara. Tem pouquíssima diferença, mas é praticamente igual. Então esse tom aqui de pele vai combinar com o tom de pele do Seiya de Sagitário da própria Bandai, né? Se eu não me engano, eu não teria aqui em mãos, mas deve servir. Então acho que vai ficar ideal com o próprio Seiya de Sagitário para quem quiser uma Red V3 que ficou muito boa. Agora do Shun, galera, do Shun achei que ficou uma cabecinha muito pequena. Tá vendo? Ficou uma cabeça pequena, mas eu sei o porquê, né? Porque a MST copiou com exatidão o rosto do Shun, né? O molde é o mesmo. E o Shun realmente é pequenininho, cara. Os Bronze Boys são pequenos demais. Tanto quanto o formato das faces, quanto o pescoço. O corpo é menor, né? O Clothmith todo é menor. Então, mesmo fazendo uma cópia muito boa, no Shun ficou pequenininho, cara. É porque o C é cabeçudo mesmo. Então acho que ficou bom. Mesmo sendo um corpo maior que ele, ficou bom. Agora o Shun não ficou tão legal assim, mas, pô, pelo menos tá aí, né? Agora tem a opção aí de deixar e não ficou tão ruim. Mas talvez se você usar uma outra face do Shun, talvez esse cabelo sirva. Tá? É porque, infelizmente, aqui a coleção do brother aqui é pequena, né? E eu não tenho nenhum Shun. Infelizmente, tô sem nenhum Shun para poder testar outra face para vocês aqui, tá? Então, fica só nesses testes aqui, beleza? Agora vamos fazer o último teste, né? Que é colocar... É só usar essa franja aqui da MST. O resto tudo Bandai, das faces do V3 do Bandai. Vamos ver. Tá aí, galera. Coloquei o Bandai e vou te falar que o Bandai não ficou tão bom. Eu acho esse rosto aqui muito pálido. Ficou muito pálido, ficou muito mais diferente no corpo da Iori, sabia? Pelo menos aqui em mãos, galera. Em mãos não gostei não. Eu prefiro a Red Sculpt da MST. Se você for usar o corpo da Iori de Sagitário. Aqui em mãos incomodou mais, tá? Mas tá feito aí o teste. Valeu? Então tá aí, galera, tá aí o teste para vocês, né? Aqui é um vídeo mais simples, né? Nada para indicar, nada não, é só os extras novos que estão vindo aí no Chakra de Virgem da MST, no Aores de Sagitário da MST, tá? Então não tem por que falar indicar ou nada não, porque as duas figuras da MST são boas, então se tornaram melhor ainda por vir esses extras aqui, tá? Que a partir de agora tá vindo e não tá sendo cobrado nada a mais, né? Então a gente agradece. A única coisa assim, né, que a galera chateou a galera porque não dá para usar o Seiya de Sagitário no próprio corpo do Aioros MST, né? Que é isso aqui, né? Que vem muito branquelo, então essa é a reclamação da galera. Mas a MST tinha duas opções. Ou colocasse a face do Seiya branquelo, coisa que iria ficar ridícula, entendeu? Ou escurecesse o corpo. Só que, mano, eu acho que escurecer o corpo a MST não ia fazer. Esquece. É preguiça demais, é reaproveitamento de corpo demais. Eles não têm um corpo tão moreno para botar com o Seiya, então esquece. Essa possibilidade não tem como. Então seria essas duas opções. Mas, cara, eu gostei que fizeram o Seiya moreninho, mesmo não cabendo no corpo. É ruim para quem coleciona só MST, mas é bom para quem coleciona Bandai e quer só a Red Sculpt do V3, né? Então aí é só mostrando para vocês aqui, cara. Realmente é uma parada que não tem nexo, né? Vim com a cabeça do Seiya moreninha só para quem coleciona MST. Vai ficar essa Red Sculpt aí nada a ver, tá? A pessoa não vai usar. Mas para mim que coleciona Bandai, essa Red Sculpt é interessante, né? Porque cabe nos corpos da Bandai, né? Mais moreninho. Então é isso. É vacilo,
mas de qualquer forma é um extra. Tá vindo a mais aí sem mudança de preço, então o que tiver vindo a mais aí, a gente agradece, tá? Antes de você comprar, pergunte ao seu vendedor se vem com essa Red Cult, né? Porque só vem nos restock. Se você for comprar a versão antiga, não vem essas Reds não, tá? Então pergunte lá antes de você comprar, beleza? Então é isso, galera. Não se esqueça de comentar, deixar o like. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!